Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Queridos, em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Como você está? Está tudo bem? Eu creio que sim. Nós pro lado de cá também estamos bem, graças aí ao nosso bom Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bem-vindo aí ao Falando a Verdade com o Pastor Francisco. Querido, hoje o tema é importante demais, né? Cuidado com o que você acredita. Precisamos ter muito cuidado, né? Esse é o tema, cuidado com o que você acredita. Cuidado em que você tem buscado, cuidado com o que você tem ouvido. Precisamos ter cuidado, né? Queridos, quero convidar vocês, se inscreva no nosso canal no YouTube, nossos amigos, irmãos, internautas do nosso canal no Facebook, né? Você que tem também nos visualizado, né, os nossos conteúdos, nosso trabalho, as nossas lives, eu quero pedir a sua escritura, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, no meu, no seu, no nosso canal, nós crescemos junto. Lá tem quase 800 vídeos, né, tem a palavra de Deus, orações proféticas e testemunho. Se inscrevendo lá no canal é de graça e não te custa nada, né? Você está sendo um canal de bênção na minha vida, amém? Assim como também estou sendo um canal de bênção na sua vida. Se inscrevendo no YouTube, deixa seu like. Sabe aquela mãozinha? Clica na mãozinha. Por quê? O YouTube recomenda os nossos vídeos. Amém? Aí você está somando, semeando na vida de alguém. Isso. Compartilha também, que ajuda também, né? Demais também. Você está levando o índio. Olha aí, ó. Você está semeando, clicando na mãozinha, você está semeando. Compartilhando, você está você está também levando o índio, levando a palavra de Deus. Se clica ali, tem se inscreva. Se inscrevendo, você está fazendo parte de uma família que vai morar no céu. Louvado seja Deus, eu creio. Amém? Quando você se inscreve, tem um sininho. Clica no sininho. Por quê? Chama-se sininho das notificações. Porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você não perde, você é avisado lá. Amém? Clicando no sininho, tem uma flechinha em cima. Você clica naquela flecha, abre um texto. Agora vem cá. Se você sentir de Deus, e Deus tocar no seu coração, e você quiser ajudar o nosso projeto, nós temos ferramentas de trabalho para poder comprar, para oferecer o melhor para Deus e o melhor do vídeo, do conteúdo, para que você se sinta do outro lado ali bem confortavelmente, ouvindo um conteúdo, uma live, uma mensagem de boa qualidade. Amém? Se você sentir de Deus e nos ajudar com uma oferta missionária, eu tenho algumas ferramentas para comprar. Eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído, né? Nós temos comprado as nossas ferramentas. Quem está com a gente desde o começo do canal sabe o quanto nós já chegamos. Daí creio que nós vamos chegar até mais. Eu tenho projetos. Se você sentir, Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério? Sim, irmãos. Nós temos, agora mesmo saiu um rapaz aqui da porta da igreja buscando roupa e alimento. Então vamos lá. Nós temos uma igreja pentecostal da Assembleia de Deus Irmãos em Cristo. Agora para o dia, hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 20. Daqui para o final desse mês, eu tenho que estar com 10 cestas básicas na mão para uma obra missionária. 10 cestas básicas. Se você sentir de Deus e enviar a sua oferta missionária, aquilo que Deus tocar no seu coração, nós recebemos. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Deus se alegra com quem dá com a alegria, amém? Vamos para o nosso conteúdo, Falando a Verdade com o Pastor Francisco, vamos lá? Esse é o quadro nosso, Falando a Verdade com o Pastor Francisco, amém? Lembrando os irmãos, amanhã é o 4º dia da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Deus tem brandado, Deus tem falado poderosamente. O primeiro dia Deus revelou bastante dentro da palavra. As revelações daqui, queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui, é muito importante, até mesmo para esse conteúdo de agora. As revelações daqui, elas vêm pela palavra de Deus na sua vida. É a palavra, a fonte aqui é a palavra de Deus. Amém? Então aqui, o Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, através da palavra Deus é revelado na sua vida. Primeiro dia Deus revelou, segundo dia, hoje o terceiro dia Deus falou poderosamente. Agora o que Deus tem para amanhã, nós estamos durante 7 dias, 7 meio-dia ao vivo, na campanha de Naamã, os 7 mergulhos de Naamã. Se você quiser participar ao vivo nos nossos canais,
Facebook, meio-dia, e 1h da tarde no YouTube, amém? O canal da Palavra de Deus. Queridos, vamos lá para o nosso conteúdo, falando a verdade com o pastor Francisco. Vamos lá colocar, né? Vamos aí trazer a luz da Escritura Sagrada. E o tema, como eu tinha dito, cuidado com o que você acredita. Nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado, você precisa provar os espíritos para saber se vem de Deus. Eu vou falar de novo, ó, cuidado, você precisa provar os espíritos para saber se vem de Deus. Você sabia que tem muito crente, muito cristão, que tem medo, tem vergonha de provar o Espírito para saber se o Espírito vem de Deus ou não? E não fazendo isso, se deixa ser enganado, deixa e se leva. E acontece, irmão, quando você não toma coragem, né? A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Não, irmão, Deus não deu espírito de covardia para o cristão, de coragem, de bravura, determinação, foco, senso de missão. Amém? Então, se você não tem coragem de chegar para aquela pessoa, seja ele um homem, seja mulher, e provar se o Espírito que está nele vem de Deus ou não, você vai se deixar se levar. E você vai ser levado. Entendeu? Porque o Espírito que não vem de Deus, ele também engana. Ele fala, aliás, o Espírito que não vem de Deus, ele fala a verdade também. E você vai se deixar ser levado. Então você precisa saber se a palavra, se as manifestações, se as revelações, se o culto, se a profecia vem de Deus ou vem do diabo. Para você saber se vem de Deus ou vem do diabo, você tem que provar o Espírito. Querido, você tem que chegar, pastor, como que eu provo o Espírito? Está perdido, não está sabendo? Querido, eu vou te dar uma entrada. Palavra de Deus. É pela palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que pela árvore conhecereis os frutos. Entendeu? É muito fácil. Se você está caindo, está deixando se levar, e você tem uma certa noção que tem alguma coisa de errado ali, por que você está se deixando se levar? Por que você está indo? Se você está indo, está se deixando se levar, é porque você gosta. É porque você gosta. Que a Bíblia? Tem Bíblia. Paulo dizia, o querer bem está diante dos olhos, mas não queremos. E o mal que nós não queremos, esse nós fazemos. Então você tem que aprender a provar se o Espírito vem de Deus ou não. Ó, você está ouvindo, você está participando dos cultos, você está dando crédito às profecias, você está dando créditos para as revelações, para tudo ali, e você não provou se o Espírito vem de Deus ou não. Querido, a Bíblia está repleta, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Fala sobre os falsos profetas, espírito de engano, espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação, o espírito de engano não provém de Deus, irmão. É reprovado. Deus reprova na Bíblia. Então você está caindo porque você quer, irmãos. Sabe qual que é uma razão das pessoas cair nesses espíritos enganadores? Sabe o que é? Porque elas não pegam a palavra, não tem prazer na palavra, não medita na palavra, não dá crédito para a palavra. Quem não dá crédito para a palavra é levado por falsos mestres, falsos profetas. Olha o que diz lá em 1 João. A carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ler? Vamos para a Bíblia, né, irmãos? Aqui é Bíblia, viu? Vamos lá para a Bíblia? 1 João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Olha que mensagem. Vamos ver em qual você está se enquadrando, ou em que você está se deixando se levar. Vamos lá? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus. Ó, como eu tinha falado. Porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo afora. Querido, é o que mais tem por aí. Está cheio de igreja com isso aí. Ó, igreja que não tem palavra, que não tem doutrina, essa igreja não provém de Deus. E eu lanço um desafio a qualquer um. Pode vir, irmão. Pode vir que eu lanço um desafio, porque o meu espírito vem de Deus. Está na palavra do Senhor. A igreja, a denominação que não tem palavra, só tem lá, só tem assim diz o Senhor, só vive de profecia, essa igreja não vem de Deus. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Eu chamo qualquer um desses pastores para sentar aqui comigo.
Eu vou lançar um desafio agora. Eu chamo qualquer um desses pastores para sentar aqui junto comigo. Eu inauguro um podcast aqui. Eu convido a pessoa, eu filmo aqui. E ele vai ter que provar uma base sustentatória que essas igrejas que só pregam, só é de profecia, elas vêm de Deus. Aí eu quero ver, irmão. Aí eu quero ver. Eu quero que se ele me apresentar um versículo concreto, não. Eu lanço um voto. Eu lanço um desafio para você, irmão. Então volta para a Bíblia. Versículo 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Esse versículo 2 e 3 aqui eu vou falar. Esse versículo 2 e 3 aqui é a razão de vários crentes se deixar ser enganado. Esses dois versículos aqui, vamos para o 4. Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Olha para cá. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Verso 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Escute, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade, e também reconhecemos o Espírito do erro. Você está entendendo o mistério aí? Querido, cuidado com o que você ouve. Cuidado com as revelações que vêm até você. Cuidado com o que estão dizendo, que Deus revelou isso, Deus revelou aquilo. Cuidado, irmãos. Como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre os espíritos de adivinhação. Tem uma passagem no livro de Atos que havia Saulo, o apóstolo Paulo vinha e mais algum obreiro com ele, e ele passou por uma cidade. Por 2 ou 3 vezes ele passou ali, e havia uma menina com espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores. Você sabia que todo falso mestre, todo falso profeta, ele usa desse espírito de adivinhação para poder enriquecer? Sabia? Irmãos, você sabe, eu chamo eles, sabe do quê? Dos estelionatários do Evangelho. Estelionatário do Evangelho. Irmãos, são estelionatários do Evangelho. Sabe por quê? Porque na via criminal, o estelionatário, que pratica o crime de estelionatário, ele não está preocupado com o velhinho, com a velhinha, com o jovenzinho, ele não está preocupado com o pobre, com o rico, ele não está preocupado com ninguém. A intenção dele é aplicar o golpe do estelionatário. E no Evangelho também, temos também os estelionatários da fé. A Bíblia fala isso, irmão. Quem pratica o crime é o quê, irmão? É um criminoso, né? A Bíblia chama, criminoso é o quê? Quando alguém rouba, ele cometeu o crime do quê? Do furto, né? Da impropriação indébita. Enfim, irmãos, a Bíblia também chama de ladrão, salteador, falso profeta, lobo devorador e muito mais ainda. Então, irmãos, quando você vê isso, você tem que saber, você tem que fazer prova do Espírito Santo de Deus. Nem todo mundo que está falando em nome de Jesus, que tem de fato o Espírito Santo. Você tem que acordar. A Bíblia diz que quando Saulo passava ali, aquela menina que tinha o espírito de adivinhação, está escrito lá em Atos, ela dizia assim: verdadeiramente, esses aí, referindo a Paulo e os obreiros, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Me diga uma coisa, ela falou a verdade sim ou não? Falou, não falou? Quem é que falou na boca daquela menina? Quem é, irmãos, que falou na boca daquela menina? É o anjinho coloridinho do céu? Não, quem falou ali foi o diabo, Satanás. O diabo também revela. Vocês estão diante de um profeta, de um homem de Deus aqui, que conhece muito bem a naturalidade, a ousadia, a sagacidade do diabo.
Conheço, irmão, porque eu vim lá de trás, ó, lá de baixo, conheço a fonte como a palma da minha mão. Então com o diabo não se brinca não, e tem muita gente sendo levada, enganada pelo diabo. Sabe por quê? Por causa que não busca isso aqui, ó. O profeta Oséias diz que o povo padece por falta de conhecimento. Você pode ver que essas pessoas que mais buscam esses tipos de igreja, esses tipos de adivinho, eles têm a preguiça no couro, que eles não meditam nisso daqui, ó. Não meditar nisso daqui é preguiça. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse: Josué, você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Só que antes de você ser próspero, você vai ter que ter prazer. Josué falou: aonde, Senhor? Deus falou que aqui, ó, na palavra. O que te traz prosperidade é isso aqui, ó, palavra. O que te traz cura é palavra. O que te traz libertação é palavra. Querido, eu vou pegar pesado. Você está entendendo? A Bíblia diz que da mesma fonte de água não sai dois tipos de água. Não adianta eu dizer em nome de Jesus, não adianta dizer que eu sou filho, conheço o Filho de Deus, não adianta eu falar em nome de Jesus e não ter um testemunho aqui, ó, da palavra. Não adianta eu usar o nome de Jesus e não compadecer do pobre, da viúva, do necessitado. A maioria desses lobos devoradores, espíritos adivinhadores, falsos profetas, falsos pastores, eles não estão aqui, ó, não estão baseados na doutrina do Evangelho. Não. Sabe qual que é a doutrina do Evangelho? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo. Só em amar o seu próximo já é reprovado. Pode, pastor? Pode. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 13, se não me falha a memória, que se você conhecer toda essa lei e tropeçar numa vírgula, você já é culpado. Você está entendendo? Então não tem essa para Deus, irmãos. Deus é santo. E a Bíblia diz que aquele que nos chamou, que seja santo também. Para Deus não tem exceção de pecado. Querido, da mesma fonte não sai dois tipos de água. Ou sai doce ou sai amarga. Não vai sair. Não existe isso, irmão. Geograficamente não existe. Deus usou a geografia para testificar pela Bíblia que não tem como. A Bíblia também diz, a maioria desses falsos mestres, adivinhadores, igreja de revelação, eles são estelionatários da fé, como eu disse, gananciosos, avarentos. O espírito da avareza está neles. Quem é o espírito da avareza? De onde vem o espírito da avareza? Dos anjinhos do céu? Hein? Aonde vem o espírito do engano? Dos anjinhos do céu? Querido, eu estou apresentando um monte de fonte maligna aqui e você ainda está batendo palma ainda. Eu estou apresentando dentro de base bíblica. Vai nas cartas de Paulo, as cartas paulinas de Coríntios de Paulo. Vai falar sobre todo esse tipo de transgressão, esse pecado. Pastor, mas não tem conversa. A Bíblia diz que quem peca é do diabo, porque o diabo peca. Você está entendendo? Não tem conversa, irmão. Não tem. A Bíblia diz que não podem servir a Deus e a Mamon. O Deus deles é o dinheiro. Eles não estão preocupados com a tua salvação. Não está preocupado. Eu fui ministrar em igrejas outro dia aí, que os pastores estavam passando momentos difíceis, irmão. E o pastor presidente tem condição. Está andando de Hilux. O pastor que eu fui ministrar ali, que eu não vou citar o nome, coitado. Trabalha de pedreiro para sustentar a sua casa, os seus filhos moram de aluguel. A igreja que o pastor construiu lá, através de, só Deus sabe, está precisando de ajuda. Você está entendendo? Então, o que acontece? Esses estelionatários da fé, eles não estão preocupados se a sua alma se você está indo com a tua alma para o inferno. O que eles puderem tirar de você, eles vão tirar. E não se assuste. O que tem de... eu como pastor, eu estou repleto de pessoas que me procuram, e muitas vezes orientado por pessoas que me conhecem o meu caráter, que conhecem a minha índole, que conhecem a minha comunhão com Deus. Se eu for apresentar aqui dentro, aqui assim, é muita gente que me procura, irmão. Gente que se frustrou, gente que se perdeu tudo na vida. Eu faço provar. Se eu quiser, eu encho essa sala aqui, irmão. Então o que acontece? Porque se deixou se levar. Tem pessoas que até perder tudo, continua lá. Querido, de um demônio
um demônio não expulsa outro demônio. Não expulsa. Tem pessoas que estão indo para essas igrejas com a família toda, achando, irmão, que vão encontrar cura, que vão encontrar libertação. Aonde? A Bíblia diz, Salomão escreve em Provérbios, que a maldição sem causa não pousa. Está escrito assim, assim como o passarinho voa no seu aguiar a um destino, assim também a maldição sem causa não pousa. São pessoas que tem mais de década. Eu estou falando aqui, eu conheço, eu lido com muita gente, irmão. São pessoas que estão mais de década dentro dessas igrejas. E as suas vidas estão tudo amarrada. Me diga se a palavra não está falando, a maldição sem causa não pousa. Demônio não expulsa demônio. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu conheço a fonte, irmãos. Sabe qual que é a maior, a ira do diabo contra a minha pessoa? Que eu conheço a fonte e eu desmascaro. Mas sabe por quê? Porque eu sou revestido do poder da palavra de Deus, Efésios 6:10. Eu sou soldado de Jeová, não sou servo do diabo. Eu faço lançar um desafio a esse estelionatário da fé. Acorda, igreja. Nós estamos vivendo um tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor das pessoas tem se esfriado. Esses homens, essas mulheres, não estão preocupados com a tua alma, não estão preocupados com a tua família. Eles levantam campanhas e pedem fins lucrativos em cima de você. Olha, eu vou contar aqui um testemunho rápido. Certa vez, eu vou falar aqui na minha cidade aqui, de Imperatriz, Maranhão. Tinha um pastor que todo mundo fala que o homem revela isso, revela aquilo, a igreja dele é assim, assim, assado. E certa vez eu desci com Deus em oração, porque eu não piso nessas igrejas, não piso, irmão. Eu sou uma pessoa que quando eu congregava na minha igreja eu tinha raiz. Eu não deixava a minha igreja para outro tipo de igreja como gentil. A Bíblia diz que são gentios. Pessoas que não congregam nas suas igrejas são igual gentio. E a Bíblia fala, não deixai as vossas congregações como gentio. Eu sempre tive raiz. O que acontece? Certo dia eu desci em oração com Deus e eu falei, Deus, eu quero te pedir permissão para pisar na igreja desse pastor aí. Tem mais, eu quero que o Senhor me revele se o espírito que está ali vem do Senhor ou se vem do diabo. E eu orei muito a Deus. Isso não foi orar agora e amanhã já está metendo os pés, não. Foi tempo de oração, até o Senhor me dar o aval. Irmão, até o Senhor me dar o aval. Certa vez o Senhor me deu uma revelação e eu chamei uma pessoa para estar junto comigo. Quando eu entrei nessa igreja, a igreja grande, né? Eu sentei no último banco. Eu não fui vestido assim, Eu fui como uma pessoa normal. Não vulgar no seu vestir, mas uma pessoa normal. Sentei mais essa pessoa lá no canto e eu chamei uma pessoa que não saía dessa igreja. Eu chamei, porque eu falei para ela que hoje o Espírito Santo ia revelar o oculto, profundo e escondido. E quando eu entrei nessa igreja, a primeira visão que o Senhor me deu, quando o Senhor abriu os olhos, foi para as pessoas que estavam ali dentro. O Senhor falou assim, não são ovelhas. Como assim, Deus? Não são ovelhas, são membros. O que é membro? Membro é você estar membrado a alguma coisa, de uma certa forma, como uma organização. Você está ali buscando alguma coisa do seu interesse, coisa do tipo, você está relacionado a algo. Vamos lá. E de repente Deus me revelou aquilo. Ali já era primeiro um indício. Já era um indício ali de Deus, já era uma resposta. Vamos lá, irmãos. Até então, porque a Bíblia fala que tem muitos que se deixam se levar por ventos de doutrina. Então, vamos lá. Eu esperei Deus revelar o que eu tinha falado. Quando o Senhor levantou meus olhos para o altar, eu vi os obreiros. Eu vi também o pastor e os obreiros. Eles estavam vestidos de qualquer jeito. Parecia que estavam numa festa, no salão, aquelas calças jeans apertadinhas, sabe? Querido, quando eu me converti ao Senhor, a minha calça só é social. A única pessoa que vê a minha nudez é a minha esposa.
Obreiro nenhum, nunca ninguém me viu sem a camisa. Nunca me viu, irmão. Vamos lá. E eu vi ali, o Senhor me revelou o altar. Vamos lá. Quando chegou a vez do pastor pregar, ele pregou 5 minutos de palavra só. Jamais uma revelação de Deus para mim. 5 minutos de palavra. Eu até lembro que um dia a palavra foi em Isaías. Isaías, só não sei qual que foi o capítulo e o versículo. Ele pregou 5 minutos e desceu do altar. Tinha mais ou menos um bocado, tinha umas 100 e poucas pessoas na igreja. Ele começou a vir lá no começo. Ele colocava a mão na cabeça de um e revelava uma coisa. Tipo assim, a revelação dele não era aquela revelação, irmão, do profeta da Bíblia, que você precisa se consertar, você precisa se arrepender. Antes, na Bíblia, profeta na Bíblia trazia a revelação de Deus quando Deus queria, quando Deus mandava. Profeta na Bíblia não falava quando Deus não falava. Não falava chave de carro, casa, não tinha essas coisas, não tinha isso. Esse é o profeta da Bíblia. Isso aqui já é uma base para você identificar se o homem vem de Deus ou não. Vamos para ele. Ele punha a mão na cabeça e falava sobre a chave da caminhonete que estava chegando, a casa, e foi pondo a mão na cabeça das pessoas e falando, e revelando que Deus está dando isso, dando aquilo. Antes de chegar na minha, eu falei em voz alta para a pessoa que estava lá vindo. Falei, Senhor, se o Espírito que está daí, eu sei que o Senhor já me deu prova, mas eu quero sobre ele. Se o Espírito que está sobre ele vem do Senhor, que quando ele chegar aqui, se o Espírito que está nele não vem do Senhor, que quando ele chegar em mim, que ele não coloque as mãos sobre a minha cabeça, que ele coloque as mãos no meu ombro. Fazendo isso, Senhor, eu vou entender que o Espírito que está nele não vem do Senhor, vem do diabo. Quando chegou na minha vez, ele parou na minha frente, olhou nos meus olhos, com os olhos bugalhados, e falou assim, eu vejo um cajado nas tuas mãos, um cajado poderoso nas tuas mãos. E ele levantou a mão, irmãos. Quando ele veio para pôr a mão na minha cabeça, ele desceu nesse ombro aqui, ó. Aí eu entendi, irmão. O Senhor me mostrou, o Espírito que estava nele não vinha de Deus, veio da parte do maligno, e o diabo também sabe a minha procedência. O diabo falou na boca dele, pelo Espírito de adivinhação, vejo um cajado nas tuas mãos, e um poderoso cajado. De fato é mesmo. Eu tenho um cajado, sou pastor há muito tempo. Enfim, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? E isso aqui eu já fiz muitas provas. Agora, como que você pode fazer isso também? Você tem que buscar o dom do discernimento. O dom de discernimento, a palavra de Deus que está disponível, os dons do Espírito Santo está disponível a toda a igreja. Como que você busca? Você busca através daqui, ó, jejum, oração e palavra. Jejum e oração, palavra. Aí vai se enquadrar no que o apóstolo João está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, nem todo mundo que está falando em nome de Jesus tem de fato o Espírito Santo. E é Jesus que está usando ou falando. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Existem muitos cristãos caindo bem aqui, ó, no versículo 2 e versículo 3, ó. O que mais tem é cristão hoje em dia caindo no versículo 2 e no 3 porque não sabe entender. Como é que eu posso interpretar a Bíblia? Se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, essa Bíblia aqui é como um livro comum. É um livro comum. Para ser interpretado aqui, tem que ter o Espírito, irmãos. Ó, tem muito cristão caindo no versículo 2 e 3 porque não busca a interpretação do Espírito. Ó o que diz, ó. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito, escute aí, ó. Todo Espírito, que está falando bem aqui, ó. Todo Espírito, né, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Verso 3. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E pelo contrário, esse Espírito é do anticristo, a respeito ao qual vindo, e vem presentemente, já está no mundo. Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise para você entender. Eu vou falar minuciosamente. Está esse versículo 2, ó. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio Jesus Cristo e veio em carne é de Deus. Se eu pegar esse versículo isolado aqui e não pedir a direção do Espírito para interpretar, eu vou cair no engano.
Porque nem todo mundo que diz, a Bíblia diz que nem todo mundo diz Senhor, Senhor vai herdar o reino dos céus. Nem todo mundo que diz Jesus falou, vem do Espírito de Deus. Olha o versículo 3, ó. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, existe muitos cristãos caindo. Existe muito cristão caindo bem aqui nesses dois versículos. Tipo assim, ó, presta atenção. Antônio e Andréia disse, eu creio em Jesus. E se disseram, Jesus é filho de Deus. Aí eu vou dizer, esse aí, agradável aos olhos de Deus. É isso que as pessoas interpretam. As pessoas pegam o versículo isolado e falam, então se o fulano falar em Deus e falar em nome de Jesus, ele já é de Deus. E olha, João ele sai falando aqui embaixo para nós entender. Nós temos que tomar, será se é sobre isso que João está dizendo aqui? O que João está querendo dizer aqui, irmãos? Antes disso, vamos ler em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos lá, né, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Ó, diz assim, ó. Para que não mais sejamos como meninos, agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina. Isso que está falando, quando você não busca o Espírito Santo, o discernimento, você é menino. Porque todo cristão tem que crescer, tem que sair da fase da imaturidade e se tornar maduro, crescer na graça e no conhecimento para a salvação. Você busca outros artifícios, você busca outros espíritos e não cresce no conhecimento. A palavra de Deus diz que o crescimento espiritual é para a salvação. Você está complicado, irmãos. Você está em maus lençóis. Aí nesse caso você entra como menino. Meninos agitados. Corre numa igreja acolá, corre numa igreja acolá, sai da sua igreja e isso e aquilo. Atrás do que, irmão? Você acaba sendo levado por espíritos enganadores, vento de doutrina. Olha o versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Você está entendendo? Nós temos que crescer. E o que vai fazer, o que vai dar o crescimento é a palavra de Deus, irmãos. Eu já tive experiência com pessoas que estavam possessas por demônio, e as pessoas que estavam ali em processo de libertação ficaram perguntando, pedindo para essa pessoa confessar ali o nome do Senhor, né, o nome do Senhor Jesus. A princípio, essa pessoa que estava em demônio, ela recusou, mas depois ela confessou, mas continuou possessa ainda. Você está entendendo? Então você tem que ter discernimento, irmãos. Que nem todo mundo que fala o nome do Senhor, nem todo mundo que diz assim do Senhor, o Espírito vem de Deus, irmãos. Você tem que analisar o Espírito, tem que analisar as profecias. Você tem que deixar de ser menino, irmãos. Você não tem que usar pretextos. Ó, tem muito cristão, muito crente usando pretexto para estar ali, irmão. E está ali porque quer. Olha, a Bíblia diz que a maldição sem causa não pousa. Aí a sua vida sentimental está amarrada, sua vida financeira está amarrada, as coisas não fluem no teu trabalho, as coisas não estão acontecendo no meio da sua família, é guerra em cima de guerra. Aí tem aquela mania de dizer, o crente tem mania de dizer, pastor, outra guerra, estou em guerra. Claro, irmãos, oxe, por que será, irmãos? Então preste bem atenção, o que João está querendo dizer aqui. Ó, preste bem atenção nesse texto, o que João está querendo dizer aqui, que o confessar aqui, todo espírito que confessa que Jesus vem em carne, procede de Deus. João está falando aqui sobre uma doutrina. Acorda, igreja. João está falando sobre uma doutrina, sobre um ensino. João está dizendo que aquele que ministra, que aquele que ensina a palavra de Deus e confessa, declara abertamente que Cristo é o Filho de Deus. E como você pode ver isso, irmão? Pelos frutos. Olha, é isso que João está dizendo. Entenda e aprenda também. João está falando acerca de esse versículo 4, o versículo que João está dizendo aqui, o versículo 4.
o versículo 2 e 3 do capítulo 4 de 1 João, ele está falando acerca daquele que ensina a doutrina. Então a vida de um homem desse, de uma mulher dele, tem que estar baseada na doutrina. Porque se ele diz, assim diz o Senhor, assim fez o Senhor, ele fala isso e fala aquilo, e ele não compadece do pobre, não compadece da viúva, não compadece do missionário, do necessitado, se ele não prega a palavra de Deus, é em vão. É isso que ele está falando. Então, aí você sabe se vem de Deus ou não vem, irmão. É isso que João está dizendo. João está falando acerca de uma doutrina. Mas se alguém não confessa isso, João está falando do ensino da doutrina e não simplesmente de confessar em lábios. Porque tem muito homem, muita mulher que confessa de lábios, mas o coração dele é do maligno, irmão. Tem muito homem que se diz homem de Deus, mulher de Deus, que abre igrejas ali, ó. Hoje é cada nome de denominação, que Deus seja louvado. Que fala o nome do Senhor de lábios, não tira Deus da boca, mas o coração dele é de demônio. Irmão, é igual os filhos de Eli. Os filhos de Eli era sacerdote. E os filhos de Eli viviam na prostituição, viviam no pecado, e estavam dentro da igreja. Eram filhos de sacerdote, irmão. Então eles falavam no nome do Senhor, mas a conduta, o caráter deles não era da doutrina. A palavra de Deus é doutrina, irmão. Pelo fruto conhecereis a árvore, pela árvore conhecereis o fruto. Entenda isso. Então no versículo 4 ele está dizendo, filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os filhinhos, está dizendo, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Ele está falando, está deixando bem claro, tem vencido os falsos profetas. Escute, os falsos profetas. Quem é de Deus não se deixa se levar. Quem é de Deus não se deixa ser vencido por essas falsas ideologias, esses espíritos enganadores. Quem é de Deus, irmão, acorda. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando é que nós vencemos, irmãos, que João está dizendo? Olha para mim. Quando é que você vai vencer essa coisa ruim que você tem vivido, que tem buscado? Quando é que nós vencemos esses falsos pastores, falsos profetas, esses estelionatários da fé? Quando nós guardamos o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Eles não pregam o evangelho genuíno. Esse é o evangelho genuíno. Você só vence eles quando nós guardamos o evangelho dentro de nós. Quando nós guardamos a palavra dentro de nós. Vocês são de Deus. Ele está falando, vocês são de Deus. Vocês já venceram. Você está entendendo o mistério? O que é maior em nós, irmãos? O que é maior em nós? A palavra de Deus, a palavra, a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra, a prática da verdade. Porque não adianta só apenas conhecer e não praticar. Eles conhecem e não praticam. Outra coisa, eles conhecem e não praticam. Eles falam o nome de Jesus, falam o nome de Deus, mas não tem os frutos do Espírito Santo, não tem a presença do Espírito Santo. E aí, irmão, como é que você está? Eu vou repetir, você está em maus lençóis. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós, irmão. João 8,32. O que diz em João 8,32? Não me leve a mal. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não conhece. Não está conhecendo, porque você não tem prazer por ela. Você não medita na palavra. Verso 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Você está entendendo, irmão? Verso 6. Nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso aqui, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, irmão. Agora sim, esses espíritos aí, essas pessoas, quando eu prego a verdade, eles se levantam em ira e ódio contra a minha pessoa. Sabe por que eu estou em pé aqui?
Porque eu sou revestido pelo poder da palavra. Porque eu mexo na caixa de marimbondo, eu exponho mesmo. A palavra de Deus me dá o direito, irmão. A palavra de Deus me dá. A Bíblia diz: julgais pela reta justiça de Deus. Qual que é a reta justiça de Deus? É a palavra. Irmãos, você está entendendo? Estelionatários da fé, lobos salteadores, roubam tudo que você tem. Essas teologias da prosperidade, espírito de engano. Queridos, a comunhão com a verdade não pode ser negociada. Eu não negocio os meus valores cristãos. Eu não negocio meus valores cristãos. Eles negociam os seus valores cristãos. O Deus deles é Mamon, o dinheiro. Você está dentro de uma igreja dessa com a vida toda desconcertada. Você está dentro da igreja dessa passando necessidade, a sua luz está para ser cortada, o telefone está sem crédito, e eles estão nadando no dinheiro. Irmãos, é assim. Vai para um líder desse e pede uma ajuda de um salário que você está desempregado. Vai num líder desse, numa igreja dessa, e pede uma ajuda de um salário que você está desempregado. Avarento, irmão. Avarento. O avarento, ele até chora, sofre se ele abrir mão de alguma coisa. Eles são assim. O avarento, que pratica a avareza, ele só quer trazer para si. Você está entendendo? Então, irmão, a comunhão com a verdade não pode ser negociada. E eles negociam o Evangelho. Nós que somos de Deus, nós não negociamos. Não é todo o caminho que leva a Deus, irmão. Eu conheço cristão, crente, que fala assim, coitadinho deles, coitadinho. Eles podem se arrepender. Querido, se eles podem ou não, é com eles, não é com você. Agora, se você está lá, sabendo que o espírito que está lá é de engano, aonde que está edificando a tua vida? Aonde que vai curar você da enfermidade? Aonde que vai libertar a tua família? Queridos, acorda, igreja. É palavra de Deus, irmãos. Aí pega, pastor, todo caminho leva a Deus. Não. Esse ensino aqui, todo caminho vem de Deus, leva a Deus, não vem aqui do Evangelho não, irmão. Não vem desse Evangelho aqui não. Pode provar, pastor Francisco? Posso. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém. Então nem todas as religiões que levam a Deus não, irmão. Não é toda denominação que leva a Deus não. Não. Se não tiver isso aqui, Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se não tiver isso aqui, não leva não, irmão. Não leva. Prova, traz alguém, um infeliz aqui, prova para mim. Não prova, não tem como, irmão. João 14,6 para a tua vida. Então preste bem atenção, né, irmãos? A verdade nos leva a Deus, irmão. A mentira nos leva para o diabo. Deus não tem parcialidade com a mentira. Deus não tem parcialidade com o pecado, irmão. Lembra da fonte. A verdade te leva para Deus. A mentira te leva para o inferno, irmão. O espírito, a Bíblia diz que o diabo mente desde o princípio, irmão. O diabo mente desde o princípio. O que me chama a atenção é que o mundo consegue alienar-se num pensamento que todo caminho leva para Deus. Irmão, não, senhora, não tem como. Não tem como eu me alienar essa linha de pensamento, irmão. Não existe isso, não tem base. A Bíblia não diz isso. Isso é ideologia do diabo. Temos que repreender o espírito de desengrejado, irmão. O espírito de desengrejado não leva as pessoas mais para a igreja, não leva mais as pessoas para a Bíblia. Leva elas para buscar outros caminhos. Os espíritos de desengrejado levam as pessoas a buscar outros caminhos. A não ir para a igreja. A não meditar na palavra. Quem governa o mundo é o diabo, irmãos. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E o que João disse bem aqui, ele deixou bem claro, irmão. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo.
Escute isso. E o mundo os ouve. Você está entendendo? Aí ele fala, nós somos de Deus, versículo 6, e aquele que conhece Deus, nos ouve. Se houvesse Deus na vida deles, o Espírito Santo na vida deles, nós pregávamos o Evangelho e eles eram convertidos. Escute isso, irmão. Se houvesse ali algo da parte de Deus na vida deles, esse Evangelho aqui era pregado e eles eram convertidos. João 8,32, João 8,36, João 8,12. Você está entendendo? Então, se o Espírito que estivesse ali fosse o Espírito, se não fosse o Espírito de demônios, esse Evangelho era pregado e havia conversão, irmão. Outra coisa, a maior parte deles já blasfemaram o Espírito Santo de Deus. O único pecado que não é perdoado na Bíblia Sagrada é a blasfema contra o Espírito Santo. E a maioria deles já blasfemaram o Espírito Santo de Deus. Eles usam muito o nome do Espírito Santo de Deus, irmão. E atributar algo ao Espírito Santo, a qual o Espírito Santo não falou. Dizer algo sobre o Espírito, isso e aquilo, é pecar contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz, você pode pecar contra o Pai, você pode pecar contra o Filho, que você ainda vai ter perdão se você reconhecer. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia. Mas a Bíblia diz que para o Espírito Santo não há perdão. Amém? Então está aqui, irmão. Olha que mensagem. Se você só não acorda se não quiser. Desperta, igreja. Acorda. Quer ver? Olha o que diz aqui lá em Tessalonicenses, para nós fechar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Para eles, para esse povo, versículo 11. E por este motivo, pois que Deus lhe mandou a operação do erro, para darem crédito à mentira. Você está entendendo? Para eles mesmos, para esses falsos adivinhadores, espíritos de revelação, essas falsas profecias, espírito enganador, o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2,11. E por esse motivo, pela conduta, pelo caráter, pois que Deus lhe mandou a operação do erro. Quem é a operação do erro aqui, irmão? Quem é a operação do erro? Demônios. Para darem crédito à mentira, porque o diabo é da mentira, irmãos. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele responde porque Ele dá permissão disso. Verso 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Para eles e para você, irmão. É para eles e para você que não dá crédito à verdade, que é a palavra de Deus, serão todos julgados. Porque não deram crédito à verdade, que é a palavra. Antes, pelo contrário, se deixaram se levar por esse tipo de espíritos, irmãos. Então a palavra de Deus, ela é poder de Deus, irmão, para a nossa vida. Você está entendendo? Então está na hora de deixar de ser menino. Porque o julgamento vai vir, irmão. O julgamento não vai vir só para eles, como para aqueles também que prevaricam a palavra de Deus, a sã doutrina. Então, se você usa o nome do Senhor, se você fala o nome do Senhor e você deixa de lado isso daqui, você está lascado, irmão. A palavra correta é essa mesmo. Amém? Está aí a mensagem de Deus para a tua vida. E eu lancei aqui um voto bem aqui, irmão, nesse humilde escritório, onde eu faço as minhas lives. Para você que é de revelação, para você que é espírito disso e daquilo, prova na Bíblia que a igreja que os apóstolos do Senhor levantou a igreja. Os apóstolos de Jesus não levantou não, irmão. Não levantou não. Agora os falsos profetas de Baal, eles se levantaram. Porque na Bíblia, que na doutrina de Jesus, a doutrina de Jesus é a palavra de Deus, não tem isso não. Aí eu lanço um voto aqui, ao vivo, aqui debaixo de testemunha, e você vai ter que apontar para mim na Bíblia. Na Bíblia eu lanço um desafio. Sabe por que eu lanço um desafio? Porque eu tenho Deus na vida. Eu tenho a palavra como base, como armadura. Tenho o Espírito de Deus na vida. Amém? Então deixei bem claro.
Deus te abençoe, meu querido. Agora pega, compartilha, leva essa mensagem, porque essa mensagem, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você deve conhecer muitos que estão aí na margem do erro. Eu vou finalizar aqui, ó. Demônio não expulsa demônio. Demônio não cura ninguém. Demônio não liberta ninguém, irmão. Aonde tem, a Bíblia diz, ó, cuidado com a mentira, é do diabo, do inimigo. Amém? Compartilha, comenta. Eu deixei um recado no começo do vídeo. Até amanhã, meio-dia, no 4º dia da campanha de Naamã. Olha, você quer ouvir revelação de Deus? Agora vem para cá. Nós estamos numa campanha de 7 meio-dia. Deus está revelando na vida de todo mundo, irmão. Pela palavra dele. Pela palavra. É ou não é? É. Amanhã, meio-dia, ao vivo no Facebook, 1 hora no YouTube. Amém? Nós estamos aqui com o 4º dia dos 7 mergulhos de Naamã. E amanhã, se eu não me engano, nós vamos entrar já nos mergulhos de Naamã. A palavra de Deus vai ser revelada. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. E Deus abençoe sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Receba como palavra de Deus.